Nunca imaginei que voltaria a pisar no mesmo salão onde anos atrás sonhei com um futuro feliz ao lado do homem que chamei de marido. Mas a vida é cheia de surpresas cruéis e inevitáveis. Hoje, meus gêmeos de 6 anos seriam a prova viva de tudo que suportamos e conquistamos. Preparando-os para a cerimônia, ajeitando gravatas e vestidos, eu sentia o coração acelerar. A tensão misturada à expectativa era quase insuportável. Sabia que a entrada deles mudaria tudo e que o passado não poderia mais ser ignorado. Estávamos prestes a criar um momento inesquecível. Olhei no espelho enquanto ajustava o cabelo e o vestido azul. Não era para brilhar, nem para se vingar, mas para mostrar força. Atrás de mim, os gêmeos brincavam nervosamente. Miguel, sempre sério, ajeitava a gravata com cuidado. Lucas, inquieto, girava com o suspensório torto, enquanto segurava discretamente um pequeno buquê que trouxe de surpresa. Respirei fundo. O convite havia chegado semanas atrás. Eduardo, meu ex-marido, iria se casar. Eu revivi cada abandono, cada lágrima, cada momento que fiquei sozinha. O medo e a frustração me assombravam, mas algo dentro de mim dizia que meus filhos mereciam respostas e coragem. Durante o caminho, o silêncio dominava o carro. Lucas e Rafael trocavam olhares, curiosos e nervosos. Miguel murmurava: "Hoje ele vai olhar pra gente." Eu não sabia se aquilo seria reconciliação ou confronto, mas entendia que a presença deles mudaria tudo. Cada porta que abríssemos revelaria uma verdade que não poderia mais ser ignorada. Quando finalmente chegamos, senti o peso da situação. O salão elegante estava lotado. Risos, conversas e músicas preencheriam o ambiente se não fosse pela tensão que carregávamos. A presença dos meninos, pequenos e determinados, anunciaria que o passado seria confrontado. E naquele instante, percebi. Nada seria como antes. O casamento pararia, não pelo show de festas ou flores, mas pelo poder silencioso da verdade que caminhava em direção ao altar. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal e deixar o seu comentário contando o que achou da história. Cada ação sua ajuda o canal a crescer e nos motiva a trazer mais conteúdos inspiradores sobre superação, paz e equilíbrio. Compartilhe com amigos e familiares que também buscam realizar seus sonhos e proteger seus espaços de descanso. Vamos juntos transformar desafios em aprendizados e criar refúgios de paz. O envelope chegou numa terça-feira comum. Eu estava na cozinha preparando o jantar, enquanto os meninos brincavam na sala. Ao ver o envelope com letras douradas, meu coração acelerou. Eduardo, meu ex-marido. O convite anunciava sua união com Helena. As palavras brilhavam como facas em meu peito. Meus filhos perceberam minha reação e logo fizeram perguntas. Expliquei que era o casamento do pai deles. Perguntaram se iríamos. Senti medo e dor, mas entendi que meus filhos precisavam ver, ouvir e confrontar o passado. Depois de fechar o envelope, sentei-me à mesa e respirei fundo. Revivi cada momento. Os primeiros encontros, as promessas, a felicidade temporária e depois, o abandono. 3 vidas estavam dentro de mim e ele escolheu partir. Lembrei-me das noites em claro, das lágrimas silenciosas e das responsabilidades multiplicadas. Cada detalhe da nossa história parecia martelar em minha mente, e o convite agora era um lembrete de que o passado ainda tinha poder. Os meninos continuavam curiosos, fazendo perguntas que eu não podia ignorar. Decidi ser honesta, explicando que Eduardo tinha tomado decisões que nos afetaram, mas que não mudariam quem éramos. Ensinei-os a encarar o que havia sido feito, a sentir a força do que superamos. E naquele instante, uma certeza se formou. Enfrentaríamos aquilo juntos, de mãos dadas, com coragem e dignidade. O casamento não seria apenas um evento, mas uma oportunidade de mostrar aos meus filhos a importância de manter firmeza e amor próprio, mesmo diante de um passado doloroso. Preparar os gêmeos para o casamento foi muito mais do que apenas escolher roupas ou arrumar cabelos. Cada pequeno detalhe carregava a atenção e o significado daquele momento. Miguel, sempre meticuloso, exigia perfeição. A gravata tinha que estar alinhada, os sapatos bem amarrados e o cabelo exatamente como ele gostava. Lucas, por outro lado, era inquieto, alternando entre pular, falar rápido e ajustar o suspensório a cada minuto. Eu precisava manter a calma, pois qualquer sinal de nervosismo meu se refletiria neles. Respirei fundo, respirei de novo e comecei a explicar cada passo com paciência, como se estivéssemos nos preparando para uma missão importante. Enquanto os ajustava,
Minha mente revisitou os anos de dificuldade que enfrentamos. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada batalha por fraldas e alimentação passou pela minha cabeça. Lembrei-me da coragem que precisei ter, da força que precisei encontrar em mim mesma. E agora, naquele quarto iluminado pela luz da tarde, aqueles pequenos seres se tornariam minha força visível. Eles estavam prestes a se tornar protagonistas de uma cena que mudaria não só o dia, mas a percepção que todos teriam de nós. Falei com eles sobre dignidade, respeito e coragem, explicando que enfrentar Eduardo não seria fácil, mas que juntos poderiam mostrar a verdade e o poder da nossa união. Os gêmeos ouviram atentamente e vi a determinação em seus olhos. Eu sorri, sentindo um misto de orgulho e medo, consciente do que nos esperava. Terminamos os preparativos, ajeitando os últimos detalhes, e então respirei fundo. Segurei suas mãos, olhei nos olhos de Miguel, Lucas e Rafael e disse: "Estamos prontos." Naquele instante, a tensão se transformou em coragem. Estávamos prestes a entrar no salão e mostrar ao mundo que o passado não nos definia mais, e que cada passo seria uma afirmação da nossa força e da nossa dignidade. O carro parou em frente ao grande salão, e eu senti um frio percorrer a espinha. A fachada imponente e os carros luxuosos já indicavam que seria um evento elegante, mas tudo isso desapareceu diante da tempestade emocional que carregávamos. Os gêmeos observavam a entrada com olhos arregalados, apreensivos e curiosos ao mesmo tempo. Segurei as mãos deles, transmitindo coragem silenciosa. Miguel respirou fundo, Lucas apertou meu braço e juntos seguimos em direção à porta. Assim que entramos, o murmúrio do salão diminuiu. Convidados pararam o que faziam. Olhares curiosos se voltaram para nós. Eduardo estava no centro, conversando com amigos e familiares, alheio à tempestade que estava prestes a chegar. Ao notar nossa presença, seus olhos se arregalaram. Por alguns segundos, o mundo ao nosso redor pareceu congelar. A música, o riso, o clima festivo, tudo desapareceu diante do poder silencioso da presença das crianças. Os gêmeos, com postura firme, caminharam ao meu lado como se cada passo ecoasse uma mensagem clara. Não estávamos ali para fazer cena, mas para afirmar nossa presença e verdade. Os convidados cochichavam entre si, surpresos com a maturidade e a confiança das crianças. Eu podia sentir a tensão aumentar em Eduardo. Cada olhar das crianças parecia tocar um ponto que ele há muito evitava confrontar. O silêncio no salão era quase palpável. Eu respirei fundo, sentindo orgulho e temor simultaneamente, consciente de que cada segundo ali seria memorável. Finalmente, chegamos próximos ao centro do salão, onde a cerimônia aconteceria. Os gêmeos olharam ao redor, absorvendo cada detalhe. Flores, convidados, o altar. E naquele instante, percebi que nossa presença não apenas interromperia a festa, mas também começaria a alterar a percepção de todos ali presentes. Estávamos prestes a criar um momento que ninguém esqueceria. Um momento que mudaria para sempre a narrativa que Eduardo tentava manter. O passado encontraria o presente, e nós estaríamos no comando da situação, com dignidade e coragem. No centro do salão, diante de todos os convidados, Eduardo finalmente nos encarou. Seus olhos refletiam surpresa, confusão e algo que parecia medo. Miguel, o mais velho, deu um passo à frente, olhando nos olhos do pai. Lucas e Rafael se posicionaram ao lado dele, formando uma linha de determinação e coragem que Eduardo jamais imaginou ver em seus filhos. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo sussurro nervoso de alguns convidados. Miguel respirou fundo e, com uma voz firme, perguntou: "Por que você não ficou conosco?" A pergunta, simples, carregava anos de abandono e ausência. Eduardo engoliu em seco, incapaz de formular uma resposta imediata. A noiva, ao lado dele, parecia perplexa e sem saber como agir. As crianças não buscavam vingança, buscavam reconhecimento, uma compreensão do que ocorreu e uma oportunidade de encarar a verdade. Eu segurava firme as mãos dos meninos, sentindo o orgulho e a tensão se misturarem. Cada gesto deles, cada expressão, transmitia uma mensagem silenciosa. Estávamos ali, firmes, e não permitiríamos que o passado fosse ignorado. Eduardo tentou falar, mas as palavras saíram trêmulas e insuficientes. Eu não sei o que dizer. Ele finalmente encarava a realidade de seus atos, confrontado não apenas pelos filhos, mas também por todos os presentes. Os convidados, por sua vez, absorviam cada instante. Alguns cochichavam, outros permaneciam boquiabertos,
impressionados com a coragem e a maturidade das crianças. Eu percebi que aquele momento não era apenas um encontro com o pai ausente, mas uma afirmação da nossa força, união e dignidade. E naquele instante, soube que os gêmeos estavam mais fortes do que nunca, prontos para transformar dor e abandono em coragem e presença marcante. A tensão que pairava no salão após o encontro inicial não diminuía. Os convidados continuavam observando em silêncio, alguns cochichando, outros completamente fascinados com a coragem e maturidade dos gêmeos. Eduardo parecia perder completamente a compostura, engolindo em seco e evitando o olhar firme das crianças. Ele tentava encontrar palavras, mas a presença deles o deixava sem saída. A noiva ao seu lado mostrava-se confusa e desconfortável, incapaz de compreender a profundidade da situação. Miguel, com um olhar firme, retomou a iniciativa. Pai, não precisamos de desculpas, só queremos que veja quem somos. Lucas e Rafael assentiram, transmitindo apoio e unidade. Cada gesto das crianças carregava um peso emocional que ecoava pelo salão. Era evidente para todos que aquele momento não se tratava apenas de uma confrontação, mas de uma afirmação de identidade e dignidade. A presença da mãe ao lado deles amplificava ainda mais a força da mensagem. Enquanto isso, os convidados começaram a reagir de maneiras diferentes. Alguns mostravam expressões de choque, outros admiravam a coragem das crianças e a postura serena da mãe. Risadas nervosas surgiam de forma contida, mas a atenção de todos permanecia voltada para o centro da cena. O silêncio do ambiente era carregado, quase palpável, e todos percebiam que aquele não era um simples casamento, mas um momento em que verdades há muito ignoradas se tornavam inevitáveis. Eu sentia um misto de orgulho e emoção, observando os meninos mantendo-se firmes e confiantes. Cada palavra, cada olhar, cada respiração deles transmitia a mensagem de que não eram mais crianças indefesas, mas jovens com consciência e coragem para encarar a realidade. Eduardo finalmente começou a perceber que a presença deles não era apenas simbólica. Era uma força inegável, uma lembrança de tudo que ele havia perdido e da responsabilidade que sempre evitou. O salão inteiro sentiu a força daquilo, e ficou claro que nada jamais seria como antes. O silêncio absoluto no salão parecia pesar sobre todos os presentes. Eduardo estava imóvel, incapaz de encontrar palavras que pudessem justificar sua ausência e o abandono ao longo dos anos. Cada vez que olhava para os gêmeos, percebia a força, a determinação e a coragem que antes ele nunca valorizou. Miguel deu um passo à frente, encarando o pai com olhos que carregavam não raiva, mas a firmeza de quem exige reconhecimento. Lucas e Rafael se posicionaram ao lado dele, formando um muro silencioso, que transmitia unidade e força. Pai, você nos deixou crescer sem você, disse Miguel, com a voz clara e firme. E ainda assim, estamos aqui, frente a frente, para que veja quem nos tornamos. Cada palavra ecoou pelo salão, atingindo todos os convidados e deixando Eduardo visivelmente abalado. A noiva, ao lado dele, segurava a mão dele, sem saber como reagir diante da intensidade daquele momento. Eduardo tentou falar, mas suas palavras falharam. A garganta seca, ele apenas balbuciou. Eu não sei como... As crianças não se intimidaram. Eu mantinha as mãos deles firmes, respirando profundamente para transmitir segurança. O ambiente estava carregado de emoção. Cada convidado absorvendo a magnitude do que estava acontecendo. Risos nervosos, sussurros, expressões de choque. Todos percebiam que aquele momento não se tratava de uma simples presença, mas de uma revelação de verdade e força. Percebi que meus filhos estavam crescendo diante de todos, e que este confronto seria inesquecível. Eles estavam mostrando que a ausência do pai não diminuía o valor deles. Eduardo finalmente compreendeu que não podia mais fugir. A força de 3 crianças e da mãe havia mudado o cenário, tornando impossível que ele continuasse ignorando a responsabilidade e a verdade. O salão inteiro testemunhou o poder da coragem, da presença e da dignidade. E eu soube naquele instante que nossos filhos sairiam desse momento mais fortes, confiantes e conscientes de sua própria força. O ambiente no salão começou lentamente a mudar. O impacto da presença dos gêmeos e da firmeza da mãe tinha deixado marcas indeléveis. Eduardo, ainda atônito, finalmente começou a refletir sobre os anos que perdeu e a responsabilidade que sempre evitou,
ele percebeu que não poderia mais fugir das consequências de suas ações e que os filhos, com apenas 6 anos, já demonstravam maturidade e força suficientes para confrontá-lo de maneira direta e impactante. Miguel, Lucas e Rafael, embora pequenos, mostravam uma compreensão impressionante da situação. Cada gesto, cada olhar, cada palavra transmitia um sentimento claro. Não éramos frágeis, não éramos ignoráveis, e a ausência do pai não apagava nosso valor ou nossa história. Os convidados começaram a perceber que estavam testemunhando mais do que uma simples cena de confronto familiar. Era uma lição de coragem, dignidade e superação. O poder da presença das crianças e da mãe era tangível e inspirador. Enquanto isso, a noiva de Eduardo tentava processar a intensidade do momento. Ela percebeu que a festa, antes uma celebração isolada de união, havia se transformado em uma demonstração do que a família verdadeira significa: presença, compromisso e amor que não desaparece com a ausência. Os sussurros dos convidados aumentaram, mas nenhum deles ousou interromper o momento. Todos estavam absorvendo a força silenciosa que emanava daqueles 3 pequenos e da mulher que os guiava com firmeza e serenidade. Eu senti uma mistura de orgulho, alívio e emoção. Sabia que nossos filhos tinham aprendido uma lição poderosa. Enfrentar o passado com dignidade e coragem transforma a dor em força e respeito. Eduardo finalmente compreendeu que o tempo perdido não poderia ser recuperado, mas que pelo menos agora ele tinha a chance de reconhecer a presença e a força dos filhos. O momento foi uma afirmação de que, apesar da ausência e das escolhas erradas, nós permanecíamos inquebráveis, fortes e unidos. Após a intensa confrontação, a cerimônia continuou, mas a atmosfera havia mudado profundamente. Os convidados começaram a perceber que aquela não era apenas uma festa, mas um marco de coragem e transformação. Eu segurei firmemente as mãos dos gêmeos, sentindo a respiração deles se acalmar, cada um absorvendo a experiência de forma única. Miguel, com um leve sorriso, parecia orgulhoso de como haviam se posicionado. Lucas e Rafael olhavam para mim, transmitindo confiança silenciosa. Caminhamos juntos pelo salão, passando entre olhares de surpresa e respeito. Eduardo permanecia parado, processando a realidade que finalmente se impôs diante dele. Sua noiva segurava sua mão, ainda confusa, mas começando a entender a magnitude do que acabara de acontecer. Percebi que não havia ressentimento em mim, apenas a certeza de que nós, como família, tínhamos superado mais uma prova. O evento terminou, e ao sairmos, senti uma mistura de alívio e orgulho. Sabia que os gêmeos haviam aprendido uma lição valiosa. Enfrentar o passado com dignidade, coragem e união transforma situações dolorosas em momentos de força. Cada passo fora do salão foi acompanhado por sorrisos, abraços e pequenas palavras de gratidão dos convidados que haviam testemunhado a cena. Eles viram não apenas a presença, mas o poder de uma família unida diante da adversidade. Enquanto caminhávamos para o carro, olhei para os meninos e disse: "Hoje vocês mostraram ao mundo quem são. Nunca esqueçam que sua força e coragem podem mudar qualquer situação." Eles sorriram e, naquele instante, soube que estávamos prontos para qualquer desafio que viesse a seguir, juntos, inquebráveis e cheios de esperança. Se esta história tocou seu coração, inspire-se a enfrentar os desafios do passado com coragem e dignidade. Nunca subestime o poder da presença, da união e da força da família, mesmo diante de situações difíceis. Compartilhe este relato com amigos e familiares que precisam de motivação para superar suas próprias adversidades. Lembre-se, cada dificuldade pode ser transformada em aprendizado e cada momento de dor em oportunidade de crescimento. Siga nosso canal e acompanhe histórias de superação, amor e resiliência, onde cada narrativa mostra que a coragem de hoje molda o futuro e fortalece os laços que realmente importam. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal e deixar o seu comentário contando o que achou da história. Cada ação sua ajuda o canal a crescer e nos motiva a trazer mais conteúdos inspiradores sobre superação, paz e equilíbrio.